E o nosso assunto agora é economia. A gente recebe a Denise Campos de Toledo para saber os dados do IBGE revelam o que com relação à venda do comércio. Olá, Adriana. Os dados eram positivos e depois de 2 meses de queda em fevereiro, houve uma expansão de 0,6% das vendas do comércio, isso em relação ao mês de janeiro, que tinha sido negativo. E aí agora nós temos a comparação com fevereiro do ano passado, que era um período ainda antes da pandemia, antes de a atividade econômica ser atingida por medidas restritivas. E em relação a fevereiro, houve uma queda de 3,8%, embora esteja rodando em termos de volume num patamar um pouco mais elevado, o comércio tenha se recuperado, na comparação direta com fevereiro do ano passado, tem essa queda. E no acumulado em 12 meses, um avanço de 0,4%. O comércio no ano passado teve um impulso muito forte, com aquele período de pagamento do auxílio emergencial de R$ 600, depois foi perdendo o ritmo. Em fevereiro já tem alguns fatores que interferem. Teve retomada das aulas, o que leva a uma demanda maior em determinados segmentos. Agora, no geral, nós chama atenção, por exemplo, a queda que ainda houve no segmento de supermercados e hipermercados. Isso está diretamente relacionado a perda do poder de compra. Vai lembrar que na transição do ano passado para este ano houve a interrupção do pagamento do auxílio emergencial, isso fez diferença, e aí nós tivemos ainda a inflação, o aumento dos preços inibindo as compras, inclusive de alimentos, né? O que é um dado preocupante, mas de qualquer modo isso aparece aqui. No varejo ampliado, que inclui também veículos, peças e material de construção, houve uma recuperação, um avanço de 4,1%. Então, são aquelas oscilações muito relacionadas à forma como se lida com a pandemia, essa questão do auxílio emergencial, que interfere mais em alguns segmentos, como no caso da aquisição de alimentos, e outros é a retomada mesmo de atividade. Em fevereiro, nós ainda tínhamos aí o segmento de automóveis, de material de construção trabalhando. O setor da construção tem sido um dos que mostraram melhor reação, mas vamos ver o que aconteceu em março. Março foi um mês de maior aumento aí das medidas restritivas, já se conta com um tombo da atividade econômica no mês de março e também agora em abril, onde prossegue. Nós tivemos o começo do mês ainda em São Paulo, começamos com feriado, por exemplo. Então não dá para confiar nessa reação, mas foi um dado positivo. Parece que a cada mês uma surpresa, né, com relação a comportamentos, Denise. E escuta, o mercado financeiro, ele reagiu negativamente ontem, porque esse comportamento algo justifica? Olha, principalmente essa questão do orçamento que ainda continua muito enroscada, viu, Adriana? O governo não consegue exatamente saber o que fazer com isso. Tem um embate político maior agora envolvendo essa abertura da CPI, da Covid, todo esse embate político que nós estamos vendo entre os poderes, e não está havendo uma negociação com o Congresso para retirada, por exemplo, de emendas parlamentares. E ontem o ministro Paulo Guedes acabou divulgando aí a intenção, ele teve muitas conversas de bastidores com jornalistas, falando da possibilidade de uma PEC que poderia contemplar créditos extraordinários e, através disso, garantir a liberação de recursos para as emendas e também para outros programas sociais, como o BEM, aquele programa de preservação do emprego e da renda, e também o PRONAMP, que é o financiamento para as empresas. Você sabe das dificuldades que são impostas pelas medidas restritivas, pela pandemia, pela queda de atividade. Então, o governo pensa nesse lado também de retorno de alguns programas que ele já sinalizou que pretende implementar. O PRONAMP funcionou bastante no passado, mas precisa de mais recursos. E a questão das emendas. As emendas estouraram totalmente o orçamento deste ano, cortando despesas que não vai dar para cortar. Então, fica toda aquela questão de pedaladas fiscais, de como o governo vai lidar com essa situação. Agora, resta ver se haveria condição política de aprovação de uma PEC, garantindo esses créditos extraordinários, e mesmo que haja liberação desses recursos, como é que fica a questão do teto de gastos, né, mesmo ficando fora, porque já havia um rombo original do orçamento, questão do aumento da dívida é regra de ouro. O governo não pode se endividar para bancar as despesas obrigatórias. Então, é uma situação ainda muito mal resolvida, que o governo está lidando com muito cuidado, porque tem a questão da legalidade, de não se cometer pedaladas fiscais que possam ter implicações depois contra o presidente. Se cogitou, inclusive ficou circulando aquela possibilidade de uma viagem dele, de Hamilton Mourão, para que Lira, presidente da Câmara, pudesse assinar, sancionar esse orçamento. Então, a situação está muito indefinida. O que o mercado espera é que haja uma solução razoável
do ponto de vista de responsabilidade fiscal. Não basta fechar as contas, buscar ideias mirabolantes para se garantir esse orçamento no curto prazo. Não, é preciso ter segurança jurídica e responsabilidade fiscal. Isso pressionou muito o dólar, principalmente ontem, e hoje ele já abre os negócios agora em alta de 0,4% e a cotação de venda um pouco acima dos R$ 5,73.